paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Deus é bom, não é verdade? Deus é fiel. A Deus a honra, a glória e todo o louvor. Feliz nesta manhã de poder ser a pessoa que testemunhará as maravilhas do Senhor, os milagres que Deus tem feito. Eu acredito que é o início de um novo ciclo, de uma nova fase, de um novo tempo. Estar aqui esta manhã é um divisor de águas. Ministério, família, saúde, casa, casamento, enfim. Minha eterna gratidão, pastor Leomar, sempre elegante e bonito. Deus abençoe. Pastora Helena Raquel, que nos deu essa honra juntamente com seu esposo, nos fez o convite. Ela perguntou: pastor John Leno, o senhor tem um testemunho de vida? Falei: tenho, e muito longo. História grande. E eu, conversando com alguns amigos que me ligaram, eu falei que, para mim, a honra não é só estar na casa de Isabel, mas porque a casa de Isabel é na cidade onde eu nasci e fui criado. E contar o testemunho na tua cidade é maravilhoso, né, irmãos? Isso consolida o que Deus está fazendo e continuará fazendo em minha vida. Abra sua Bíblia comigo em Salmos. Salmos 113. Verso de número 5. Salmos 113, verso de número 5. Como sempre, estou acompanhado da minha digníssima irmã Priscila Soares de Jesus. É a honra sempre, né, pastor? Isso é importante, né? Estar aqui na intercessão, sempre orando e acreditando. Salmo 113, versículo de número 5, que diz assim: quem é como o nosso Senhor, o nosso Deus que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Perguntou ele: louvai ao Senhor. Você sente aí? Feliz de rever alguns irmãos em Cristo, acompanhado de um casal, Jean e Thalia, e minha filhada Manu. Perguntei ao Jean se a Manu era minha filhada ainda. Ele entendeu. Ele falou que uma vez padrinho, padrinho sempre. Queridos, eu escolhi esse salmo justamente porque é um salmo que, por muitos anos, ele fez parte da minha vida, continua fazendo parte, onde o salmista louva ao Senhor, ao mesmo tempo que ele louva, ele pergunta: quem é como o nosso Deus? Ele convida o povo a louvar a Deus através desse salmo. O versículo 1 diz: louvai o Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. Sendo que no versículo 5, ele faz uma pergunta: quem é como o nosso Senhor? O nosso Deus que habita nas alturas. E eu meditando, eu fiquei perguntando: quem é este? O Deus que pega o homem do monturo, pega o homem do pó. O salmista vai detalhar e dizer que ele pega o homem no lixo. Ele ergue esse homem, coloca entre os príncipes do seu povo. Para não ficar só para a parte masculina, ele diz: pega também a mulher.
que é estéril, faz-se assentar à mesa, ser mãe de filhos. Na verdade, o salmista está dizendo, não dá para explicar quem é nosso Deus. Não existe definição. Não dá para definir, Deus é isso. Não. Deus é terrível. Me chamo John Leno. Eu não nasci, não fui criado num lar cristão. Na verdade, eu nasci numa casa também não muito ruim. Não me lembro da minha infância, nos 3, 4 anos. A partir dali, eu consigo me recordar um pouco de como foi. Meus pais, minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 2 anos, 1 ano de idade, 1 ano para 2 anos. E logo depois de alguns anos, eu tinha 3, 4 anos, minha mãe conheceu o pai dos meus irmãos. Que eu sou o filho mais velho de minha mãe. E ele foi a figura masculina de um pai para a minha vida. E eu glorifico a Deus pela vida dele, porque ele me ensinou muita coisa na vida. Eu não tive um pai biológico diretamente, presente, mas eu tive alguém que acho que valeu mais do que o próprio pai biológico. Muito mais. Tinha um bom trabalho, um trabalhador. Estudei, na época, nas melhores escolas, porque ele pagava. Então, não foi ruim, né? Me lembro dos finais de semana que ele saía, levava eu e meus irmãos para passear. Cresci. Quando eu fiz 11 para 12 anos de idade, minha mãe se separou dele. Mas eu tinha um carinho, um amor por ele tão grande que eu queria ficar com ele. Embora ele era muito rígido, meio militar, cobrava muito. E quando aprontava, irmãos, pensa, era coça daqui, coça de lá, braço daqui, braço de lá. Minha mãe se separou dele e nós morávamos aqui no bairro São Roque, bairro vizinho, e foi morar em outra cidade, no município de Nova Iguaçu, num conjunto chamado Pantanal. Minha avó materna é uma das primeiras moradoras do conjunto, juntamente com meu avô que faleceu. E lá morava minha tia, irmã dela, meu tio, irmão dela, minhas primas. Então ela foi para perto da família. E ali eu comecei a viver a minha parte da adolescência. 1 ano, 2 anos depois, eu comecei a me envolver com pessoas que perante a sociedade não é legal. Você pensa, né? E minha mãe trabalhava, até porque quando ela morava com o pai dos meus irmãos, que é meu pai, ele trabalhava na Bolsa de Valores. Você pode dar uma glória a Deus? Então você entendeu que a vida era boa, né? Quando ela separa, ela vai ter que viver. Ele, como pai, sempre foi presente, sempre bancou, mesmo separado, dava para os meus irmãos, mas também dava para mim. O que chegava para os meus irmãos, chegava para mim, comprava para meus irmãos, comprava para mim. Mas ele não podia fazer mais além do que aquilo que era sustentar a minha mãe, embora estivesse separado. Mas aí minha mãe foi fazer a correria dela da vida. Abriu um salão no município de Japeri, trabalhou sempre, guerreou sempre, e ela trabalhava de terça a domingo. A folga dela era só na segunda. Então você imagine um pré-adolescente com 11, 12 anos de idade, com 2 irmãos pequenos, a mãe tendo que trabalhar para sustentar a casa. Eu comecei a me envolver com pessoas que não eram legais. Fui crescendo, minha tia percebeu que meu comportamento estava muito diferente, preocupante, assustador, mas tinha medo de tomar algumas atitudes, até porque minha infância foi distante dela. Mas, como tia, dava um carinho, um amor enorme, mas tinha medo de exigir e cobrar. Então, logo ela começa a falar com a minha mãe a respeito das minhas atitudes quando ela não está. Minha mãe rapidamente articula,
corre e nos tira de lá com mão forte. Minha mãe decide voltar para Queimados, porque tem medo de eu me envolver com coisas erradas. Quando ela volta para Queimados, nós já voltamos morando no bairro do Glória. Meu padrasto, meu pai, no caso o pai dos meus irmãos, tinha uma casa ali. Como eu disse, era muito bom, deu a casa para ela, disse, então vai para casa, fica lá, é sua. Até hoje ela está lá, já é dela. E sendo que ela teve que continuar trabalhando. Aí, de vez em quando, ele passava o olho, né? De vez em quando ele dava uma olhada, mas também tinha que trabalhar, não dava para dar toda assistência. E já aí foi passando alguns anos, 12, 13 anos, 14, eu já estava envolvido com drogas. Eu comecei a usar drogas. Por longo tempo eu fui usuário de drogas. Usei tudo quanto é droga, menos crack. Quando foi em 2003 para 2004, minha mãe se converteu. Mais ou menos isso. E quando minha mãe se converte, minha mãe sabe como é que é aquela coisa, né, de primeiro amor, né? Pensa, irmão. Via demônio em tudo quanto é canto. Demônio na sala, na cozinha, no quarto. Até no cachorro ela via demônio. E minha mãe começou a buscar o Senhor. Mas eu já estava muito envolvido. Embora muito novo, precoce, muita coisa boa para viver, mas eu estava literalmente envolvido com drogas. Fiz os meus 14, eu já ia lá para baixo para buscar droga, voltava. Era o correio, imagine. Pegava e buscava, buscava e trazia. Aos meus 15 anos, minha mãe conheceu um rapaz, casou com esse rapaz, e ela começou a ter uma estrutura familiar. Uma estrutura familiar, não só para mim, mas também para os meus irmãos. Coisa que faltava nesse espaço de tempo do meu padrasto até o retorno para Queimados. Ela começa a nos dar uma estrutura e passou a dirigir uma igreja aqui na Rua da Serrinha. E sempre buscando a Deus, fazendo campanha para que eu pudesse mudar. Agora, o interessante é que a busca da minha mãe era intensa. Ela buscava todos os dias. Orava, buscava. E eu e ela às vezes brinca, ela diz assim, enquanto eu orava, eu roubava. Minha mãe dizia, enquanto eu orava, você roubava. Enquanto eu orava, você cheirava. Eu dizia, Deus, eu estou orando, Ele está aprontando mais. Eu dizia, porque a guerra fica mais intensa. E o processo foi aumentando, a luta foi maior, a guerra foi crescendo. Quando eu fiz meus 15 anos para 16 anos, eu já estava literalmente perdido, totalmente. Pensa num jovem terrível. Não dá para detalhar algumas coisas. Mas pensa num jovem que aprontava de tudo. E falar na casa de Isabel, esse testemunho para mim vai ser libertador. Talvez tenha alguém ouvindo e dizendo, eu quero ser edificado, mas acho que edificação vai ser para mim, porque por muitos anos eu venho escondendo os meus vestígios, os meus rastros. Então falar vai ser libertador para a minha alma. Eu sempre tive vergonha de falar o que eu fiz. Algumas pessoas dizem, você já fez isso já? Nem parece que você foi criado na igreja. Eu digo, tu não tem noção. Dei muito trabalho para minha casa. Aos meus 15 anos eu estava literalmente envolvido. Baile, comunidade, favela. Aos 16 anos eu estava em guerra, em crise. Eu tive uma pequena depressão. Por dias, alguns dias eu pensava em morrer, me matar. Eu cheguei a usar 2 dias, diretamente, cocaína.
para ver se eu morrer de uma vez e o sofrimento acabasse. Sofrimento pelo quê? Ausência de pai. Sofrimento pelo quê? As crises que minha mãe tiveram na vida, e como irmão mais velho eu acompanhei toda a crise dela. A separação da minha mãe e do meu pai, que é o pai dos meus irmãos, foi pelas guerras e brigas que eles tiveram. Eu acompanhei tudo isso. Eu digo para meus irmãos que eles não têm ideia do que eles viveram, pai e mãe. Como mais velho, eu acompanhei tudo. Eu fiquei tão ruim, tão mal, que na minha adolescência eu me lembro uma vez que eu cheguei na escola chorando, dizendo que meu pai tinha matado minha mãe. E eu parei toda a escola, a professora chorando, desesperada, chamou a diretora me botou no carro, pensou na delegacia, e quando eu cheguei em casa, minha avó disse assim, não aconteceu nada não. Ele está mentindo, e realmente não tinha matado. Mas era tanta briga, e a briga era muita violência, que eu cheguei a ver coisas. E para minha mãe eu era mentiroso. Eu cheguei a imaginar coisas, e para minha mãe eu era mentiroso. Eu precisava de um tratamento, mas eu não sabia. Eu era adolescente. Eu precisava de um profissional para me orientar, eu não sabia. Quando eu fiz meus 15 para 16 anos, como eu disse, eu estava literalmente envolvido, usei muita droga pensando em morrer. E minha mãe buscando, orando. Contudo, ela sempre foi uma intercessora. Sempre orou, Deus prometendo que ia fazer, que ia me libertar, que eu ia ser um pregador da palavra, que o estado do Rio de Janeiro ia me conhecer, depois o Brasil também iria me conhecer. Logo então, em 2017, houve um encontro de jovens, e eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, e eu fui com a intenção de passear, seria em Saquarema, um sítio bom, perto da praia. E a minha ideia é, eu vou para lá para brincar, para zoar, para me divertir. Mas chegando lá, eu encontrei com Deus. E voltei transformado. Minha mãe fez um pequeno investimento, que na verdade foi um grande investimento. Era pago, ela pagou. E orando em casa, pedindo para que Deus pudesse mudar. Até porque o meu nome já não era mais John Leno, em Queimados, ou no bairro, na família. Meu nome era terrível. Vai morrer. Eu me lembro que eu chegava na conversa, reunião dos meus primos, na esquina, na rua, eles diziam assim, sai de perto dele porque ele cheira sangue. A qualquer momento, alguém poderia me matar. Você não tem noção. E eu voltei transformado. Transformadíssimo, aquela coisa, buscando a Deus. Lembra daquela época que crente já mudava logo a roupa? Foi eu. Botei calça social, blusão, sou crente. Santo homem de Deus. Paz do Senhor, as pessoas felizes. Rapaz, fica firme, firme. Passou-se 1 ano, 2 anos, eu comecei a me envolver com a obra de Deus, até porque minha mãe, missionária, dirigia um trabalho, juntamente com meu padrasto. Eu comecei a me envolver. E me levava aqui, me levava ali, ela pregava aqui, eu ia com ela. E isso começou a ser bom para nós. Tanto para mim e para ela, porque eu e minha mãe tivemos uma crise no relacionamento. Durante alguns anos, essa minha má conduta, esse meu desvio de caráter, gerou na minha mãe um sentimento de tristeza ao ponto de atrapalhar o nosso relacionamento. Então, minha mãe nunca sentamos para conversar. Ela arcava com as obrigações dela de mãe para filho, me dava tudo, porém relacionamento não tinha. Pensa num cara que mentia, irmãos, era eu. Pensa num cara que inventava as coisas, era eu. E essa coisa de droga é tão terrível que ela tem o poder de pegar a pessoa que tem um caráter bom e transformar ela em um manipulador. Eu manipulava as situações. Eu manipulava pessoas.
Eu era tão terrível que eu fazia as pessoas mentir para minha mãe na cara. Confirma para mim. E a pessoa confirmava. E não era jovem, eram pessoas mais velhas que tinham filho da minha idade. Tem noção do que é isso? Eu era essa pessoa. Manipuladora. Eu já aprontei de tudo nessa vida. Então, quando eu volto desse retiro, desse encontro de jovens transformado, para minha mãe é ter a certeza de que ela seria salva. Pensa, alegria. Eu lembro até hoje que eu chego com a mala, ela está pendurando a roupa num domingo, no varal. E quando eu entro, eu disse assim: mãe, estou na igreja. Ela chorava igual criança, vibrava, me abraçou. E começamos a ter um relacionamento melhor. Quando eu fiz 17 anos para 18 anos, eu já estava envolvido totalmente com a obra. Totalmente com a obra. Conheci uma pessoa e minha mãe cobrava muito, me cobrava muito. Até porque, por mais que eu estivesse na igreja, ela sempre foi aquela mãe exigente. Entra 10 horas. Pensa. Quando eu dizia: mãe, deixa eu ir, não vai. Mãe, fulano foi, mas você não vai. Então me sentia meio que aprisionado, meio que preso. E para quem tem esse sentimento que é um pouco de liberdade, né? Então conheci uma pessoa e fui morar com essa pessoa. E eu me lembro que quando eu fui morar com ela, eu tinha para 16 e 17 anos. 16 para 17 anos. Muito precoce, ela tinha 26 anos. E minha mãe não deixou, não aceitou, não quis. Qual mãe aceitaria, né? Por mais que eu tivesse vivido de tudo, aprontado de tudo, para minha mãe era muito novo. Até porque minha mãe queria me fazer recomeçar a vida, voltar a estudar. Minha mãe tinha sonho que eu me formasse, até porque eu era o mais velho. O sonho de toda mãe era isso. Conheci essa pessoa, fui morar com ela, e eu entrei em guerra com a minha mãe. Mas quando eu saí de casa para morar com essa pessoa, minha mãe não aceita pelo fato de eu ser muito novo e não ter para onde ir. A mãe da pessoa também não me aceitava, porque eu era muito novo. Na mente da mãe dela: esse cara vai te sustentar como? Esse cara vai fazer 17 anos ainda. Não trabalha, sustentado pela mãe. Tu já tem quase 26 anos. E começou a ter guerras, brigas. Eu fui morar num quartinho sem banheiro. Depois de um tempo eu me desviei. Quando eu me desviei, eu fui embora, larguei tudo. Deixei tudo para trás. Cheguei no fundo do poço. No fundo do poço. Cenário assustador. Comecei a praticar algumas coisas que eu praticava lá atrás, mas agora com mais intensidade, mais pesado. Parece que 7.000 demônios voltaram. Irmãos, eu virei chacota na boca do povo. Meu nome foi na lona. Eu já não falava mais com a minha mãe, fiquei 2 anos e 3 sem falar com a minha mãe por causa do relacionamento que eu tive. Pense, irmãos. E a pessoa morava com a família, e eu morava lá também, então quando eu saio de lá não tem para onde ir, eu não falo com a minha mãe. A única casa que eu tenho é dela. Então você pensa. Sendo que nesse período Deus é tão bom que eu conheci um pastor. Fui para Minas Gerais, lá em Euclidelândia. Esse cara é um cara de Deus, irmãos. Pastor Anderson e a missionária Hilda. Eles moravam em Euclidelândia. Eu fui para a casa deles. Euclidelândia não, perdão. Eugenópolis. Euclidelândia fica em Cantagalo. Eugenópolis, Minas Gerais. Perto de Raposo, Laje de Muriaé. Eu fui morar ali na casa deles, fiquei ali 1 ano, 2 anos morando com eles. Eles tinham a Asta e Débora, Samara e Pedro. 4 filhos. 3 meninas e um menino. E para mim foi interessante porque
a filha, a Astrid, tinha 12 anos, era pré-adolescente, e eles iam trabalhar e confiava que eu ficasse ali. E construímos uma aliança, ajudei muitos deles, mas eles me ajudaram demais. Foi algo para poder desatar minha vida. Pensa num casal crente, simples, numa casa simples, numa família simples, mas, irmão, carrega a Deus a toda a vida. Carrega a Deus na alma. Pensa, irmãos. Eu me lembro que eu, tentando me levantar, o pastor Anderson dizia assim, vamos fazer uma campanha de oração, uma semana orando, todo dia, 3 horas da manhã. Eu dizia, tá bom. Eu tinha um quartinho, lá que ele me emprestou, deixou eu ficar lá. E, de vez em quando, ele batia 3 horas da manhã no quarto, eu fingia que estava dormindo. Sujeito, acorda, sujeito, vamos orar. E eu começava a roncar. Aumentava o volume do ronco, para não poder orar. Porque eu estava em guerra. Estava em batalha. Sendo que, com o tempo, eu me levantei, retornei para Queimados. Quando eu retorno para Queimados, deu ruim de novo. Juliano desviou mais uma vez. Aí o crédito acabou. Quem acredita, irmãos? Ninguém. Esse cara está de brincadeira. Isso aí já era, rapaz. Esse cara quer bagunça. Sempre falei, rapaz. Sempre disse. Dá mais não. Mas aí, né, irmãos? O homem faz até um pré-julgamento, mas não conhece o Deus que muda sentenças. Deus é Deus que muda sentenças na terra. Eu desvio novamente, fico ruim novamente e conheço minha digníssima. Pensa, irmão, os dois ruins. Ela afastada, eu afastado. Diferente dela, ela foi criada num lar cristão. Minha sogra e meu sogro são crentes toda a vida. Eu digo que meu sogro não canta, não prega, irmão, meu sogro não fala nada. Mas pensa no cara crente, porque todo domingo ele limpa a igreja cedo, para o culto à noite. Vai lá, pega a mangueirinha, lava a igreja, sem ninguém pedir, sem escala de obreiro, ele está lá. Mandar ele para cá, pastor? Mas sem ninguém pedir. Ele está lá. Acabou de almoçar, ele começa a lavar a igreja. Ele bota o somzinho e fala, está lavando a igreja, né? Deus é bom. Criou ela, mas aí, no decorrer da vida dela, ela se afasta e eu entro aí. Minha esposa cheia de guerra, cheia de problema, cheia de crise, cheia de complexo. Eu conheci ela. Quando eu conheço ela, minha sogra, ela me abraça de uma forma que eu me assusto. Ela não é só uma sogra, ela virou minha mãe. E eu me lembro que eu dormia lá todo dia. Até que um dia eu voltei para casa e a mãe falou assim, Priscila, vou te falar uma coisa. Se você for ficar com ele, não dá para ficar nessa coisa de dorme lá, depois vai embora. Ou você se ajunta logo, casa logo. Ela, não, então tá bom, minha sogra, ele vai morar lá em casa. Eu falei, glória a Deus. Aí, fui morar lá com eles. A Priscila já tinha a casa dela. Em cima da casa da minha sogra, meu sogro e minha sogra construiu para ela poder morar. Então, não tivemos dificuldade na moradia. Casa muito boa, que é a nossa casa hoje. Eu tomei dela, né, irmãos? Brincadeira. E começamos a morar. Com o tempo, minha sogra sempre evangelizando, falando de Deus, aquela coisa toda. Voltamos para Cristo. Diga amém? Voltamos a caminhar. Aquela caminhada, buscando e tal. 1 ano juntos. 1 ano e meio, casamos. Fomos no cartório, demos entrada, aquela coisa do casamos. Para poder quebrar essa maldição, né? Quando a gente casa, depois de um tempo, nos mudamos, tivemos um problema lá, nos mudamos e fomos morar lá no Glória, perto da minha mãe, no apartamentozinho que tinha ali. E ali eu já comecei a ter outra fraqueza. Me desviei novamente. Pensa, irmão, numa batalha, hein?
Mas agora eu já estava casado e com 2 filhos. Você consegue entender, irmãos? Meus 2 filhos pequenos, na verdade só o Rian, ela já estava grávida da Késia. Irmãos, foi uma guerra terrível. Priscila sofria, chorava. Minha mãe me dá o gosto de me mudar para o São Roque. O São Roque é a fonte do problema, irmãos. Pensa, o rolo está ali. Quando eu fui para lá, minha vida desatou. Para não ficar melhor, eu peguei uma moto, meu padrasto comprou uma moto para me ajudar, mas não me ajudou, porque eu já estava ruim, virou maldição. O que eu fazia em Queimados, passei a fazer longe. De moto é rápido, né? Irmãos, essa daqui chorando, guerreando, emagreceu. Enfim, Késia nasceu. Késia, Rian, eu e Priscila na guerra, morando num quarto. Não sabia se era a cozinha, se era a sala e um banheiro. Era uma bagunça doida. E um belo dia, eu muito ruim, virei à noite usando droga, muito ruim. Saí para aprontar fora. Vocês conseguem entender o que é aprontar fora? Sim ou não? Saí para aprontar fora, de moto. Voltei com dinheiro. Você consegue entender? Diga amém. Quando eu volto, eu fui na comunidade chamada Cari. Quando eu volto, viro à noite, me drogando. Priscila desesperada, chorando. Até que pela manhã, eu estava com algo ilícito na casa. Uma das coisas, eu tinha outra coisa que era uma arma. Repita comigo, uma arma. Eu aprontava com ela. Peguei essa arma pela manhã, era 8 horas da manhã, botei na cintura e fui para a rua. Quando eu saí na rua, eu encontrei 2 motos da Polícia Militar. Eles me pararam, me abordaram no São Miguel. Me pediram documento, viram muito assustado. E disseram assim, levanta o casaco. Eu falei assim, eu estou armado. O policial perguntou, você é a polícia? Eu disse, não, então tu é bandido, levanta a mão. Aí levantei a mão, me renderam, fui preso. Aí a vida mudou totalmente. Cheguei na polícia, na delegacia 56 em Morro Agudo. Só chorava. E dizem que homem não chora, né? Minha mãe foi lá me ver, de imediato com o advogado, chorando. Ali eu vi o desespero da minha casa. Priscila não conseguiu ir. Késia é pequena, bebê de colo. Meu filho estava com meu sogro, também não poderia ter acesso a essas informações. Irmão, casa toda bagunçada, família bagunçada, casa destruída, família destruída, vida espiritual ruim, na lona, no chão. Eu me lembro que caminhando para a delegacia, os policiais pararam com a viatura aqui na cabine da polícia. Estava tendo operação aqui, até porque eles estavam fazendo uma operação porque estava tendo uma onda de assalto na região. E quando ele me parou e falou assim, me abordou e falou assim, você está andando armado com essa onda de assalto, então você é um dos meninos que estão roubando. Eu falei, não sou eu não, aquela coisa toda. Eu encontrei um rapaz que é da igreja, e quando eu vi ele, eu falei assim, fulano, dentro da viatura, liga para minha mulher aí, por favor. Avisa ela que eu fui preso e estou indo para a delegacia, pede para ligar para minha mãe. Ele, cara, tu não estava na igreja. Eu falei, pô, se eu estivesse na igreja, eu não estava dentro da viatura, né, cara? Qual é o número dela? Ele ligou, quando ligou para ela, ele já entrou com os 2 pés, pensa, julgando. E ela desesperada, já tinha chegado ao ouvido dela, que é muito rápido, né? Notícia ruim chega rápido. E só chorava. E ela chorando, ela me contou depois, ela chorando e falando, ele não estava na igreja. Os caras não podem brincar não sei o que e tal. E sabe que na hora dessa, a mulher não quer ouvir isso, né, irmão? Calma, fica tranquila, nós vamos orar, vai dar tudo certo. Mas ele não usou isso. Enfim. Também não critico, não. São frutos do que eu plantei. E como ela estava comigo, ela sofre também. Fui para a delegacia, cheguei na delegacia, fui preso, minha mãe vem, me visita, vê aquela coisa toda. De lá fui para o Bangu 10, triagem.
Quando eu cheguei no banco 10, passei pela triagem, pela separação, aquele processo todo, quem já teve filho preso, marido, sabe o que eu estou falando. Quando eu entro na galeria, aquele montão de gente, de garoto, de homens, caminhando de mão para trás, cabeça baixa, que eu viro no corredor da galeria, que eu entro na cela, alguém me olha e diz assim: o que você está fazendo aqui, cara? Tu não estava na igreja? Eu vi você pregar, cara. Eu me arrepiei com a tua mensagem até hoje. Eu abaixei a cabeça, falei, dei mole. Isso foi dia 12 de junho de 2014. Lembra da Copa do Mundo? No primeiro jogo da Copa do Mundo. Brasil e Croácia, lembro até hoje. E eu na cela, a noite caiu. De repente, alguém gritou, vamos fazer o culto. Eram 10 celas numa galeria. 10 celas. Vamos fazer o culto. Ele já estava lá, tinha um mês, esse cara, na triagem. De repente o cara falou assim, quem vai pregar? Ele disse assim, chegou um pregador aqui. Ele prega muito. Eu disse, cara, como é que eu vou pregar? Eu estou ruim. Ele, irmão, todo mundo aqui está ruim. Se você não tem para dar, imagine eu, prega. Eu falei, mas eu não tenho Bíblia. Ele falou, irmão, inventa um texto, abre a boca e prega. Aí quando o cara cantando, louvando a igreja, a galeria cantando, Chito, eu lembro até hoje, eu quero de volta o que é meu, a liberdade, sara mim. A galeria cantando, daqui a pouco fizeram oração do Pai Nosso, daqui a pouco o cara lá atrás orou e disse assim, cadê o pregador? Aí eu disse, estou aqui na B10. Você vai conhecer a história agora. Estou aqui na B10. Ele prega, eu disse, eu vou pregar o quê, cara? Daqui a pouco Jeová falou, Salmo 113, versículo 5. Quem é como o nosso Deus? As lágrimas rolaram no rosto. Eu dizia, Deus, como é que eu vou sair daqui, Senhor? Acabou minha vida. Estou preso, meu pai. Sem saber como estava minha família, minha mãe. Sem notícias, sem telefone. Eu falei, Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Não tem mais crédito, ninguém acredita mais em mim. Jeová bradou no meu coração e disse, eu sou Deus que vou te arrancar desse monturo e vou te botar no meio dos príncipes. Mas pior do que ouvir a promessa é sem saber como vai dar início para viver esta promessa. Qual vai ser o caminho, Senhor? Não existe saída. Como é que eu vou sair dessa situação? Eu comecei a pregar. E os cultos eram frequentemente. De vez em quando os funcionários dos DESIP interrompiam o culto. Parou o culto, acabou o culto. Vai ter culto hoje não. Lá fora ninguém queria culto. E eu, amém. Quando foi 6 dias depois, eu saí da triagem e fui para o Coutrineto, aqui em Japeri. Cheguei no Coutrineto. Quando eu entro no Coutrineto, irmãos, pensa, irmão. Uma galeria, uma cela que era para 70 homens, tinha 130 homens. Dormia debaixo da comarca. Dormia no corredor da galeria, da cela. Quando eu pisei, o rapaz falou assim, nós temos aqui um papel, obrigado, pastor, que são 20 mandamentos da cadeia. O que você não pode. Não é o que você pode, é o que você não pode. Eu disse, aqui tem mandamento? Tem. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Eu falei, tá bom. De repente ele me pergunta assim, você é da igreja? Eu falei, cara, eu estou voltando ainda. Porque eu nem sei, eu estou preso. Não sei se posso dizer que eu sou da igreja.
se eu sou crente. Ele falou, não, estou perguntando porque, cara, tu parece ser da igreja, e aqui nós temos culto. Tu vai lá no Comarca lá atrás, lá, eles chamam de QG, lá tem um rapaz lá que é pastor. Fala para ele que tu é da igreja, ele vai te receber. Eu falei, tá bom. Aí me direcionaram até ele. O pastor tinha uma cantina dentro da cela. Vendia tudo, amendoim, pé de moleque, ketchup, pimenta, molho de alho. Pensa. É cadeia, né, irmão? E eu cheguei lá, eu falei, Senhor, pastor, tudo bom? Ele, paz, meu filho. Eu falei, pastor, negócio é o seguinte, eu me afastei. Ele falou assim, cara, não precisa contar a tua vida não, porque todo mundo aqui se afastou. Só está aqui porque você estava ruim. Eu quero saber, você quer fazer a obra de Deus? Eu falei, quero. Então tá bom, hoje tem culto, tu vai pregar. Eu falei, que isso, cara? Tu tem cara de pregador. Eu falei, tá bom. Eu falei, pastor, tu tem uma Bíblia? Ele falou, Bíblia aqui, ó. Irmão, tinha uma livraria. Tinha o Eclipse, tinha 2 volumes do Champlin, tinha dicionário. Eu falei, meu Deus do céu, coisa boa. Aí comecei. O pastor saiu da cela, foi transferido para outra cadeia. E eu assumi a igreja. Virei pastor dentro da cadeia. Falei, Jesus. Irmão, pensa na guerra, irmãos. Que batalha. E, de repente, eu comecei a fazer uma campanha. Jeová me direcionou a fazer uma campanha de oração. E não sei se você acredita, mas dentro da cadeia tem gente que clama, irmão. Tem gente que busca. Tem gente que se entrega. Irmãos, Jeová me direcionou a fazer uma campanha de oração dentro da cadeia. E eu comecei a buscar a Deus. E quando dava 10 horas da noite, o balão arriava. Juliano, explica o que é o balão arriar. Apagava-se as luzes. Tinha que ter silêncio total. Até porque quem não era evangélico, ou dependendo do segmento, tinha que respeitar todos que iriam descansar. Porque no outro dia, os desípios, os funcionários passavam 6 horas para fazer o confere. Eles vinham gritando, olha o confere. E eu comecei a fazer uma campanha às 3 da manhã. Todo dia, 3 horas da manhã, eu ia para a grade da cela e ficava orando, Deus, me tira daqui. Senhor, se o Senhor me tirar daqui, meu Pai, eu nunca mais te decepciono no Senhor. No que tange a me desviar. Não dá para desviar mais. Passou-se 3 semanas. 3 semanas depois, tivemos que mudar de uma cela para outra, porque as visitas, o pátio da visita era colado com a parede da cela que eu ficava. Então, no dia da visita, não podia ter barulho para as visitas não se assustarem. Então, eles pulavam uma cela. E na outra cela que eu cheguei, tinha um rapaz lá que me conhecia e falou, caramba, varão, tu tá aqui, cara? Eu falei, tô aqui. Rapaz, chegou um reforço para nós. Falei, reforço? Falei, meu Deus. Não, a gente está precisando de alguém para pastorear a igreja, porque o pastor ganhou a rua, ganhou liberdade, não tem ninguém. Eu falei, mas eu já estou lá na 10. Porque quando eu vou para o Couto Neto, eu cheguei para 10 de novo. E essa era 7. Aí eu falei assim, mas eu já estou na 10. Ele dizia assim, não, mas, dá para você ficar lá e cá. As visitas é terça, quarta, quinta. Terça, quarta e quinta. Dá para tu fazer os cultos terça, quarta e quinta aqui. Qualquer coisa que acontecer, eu mando ligação. Fazer o contato lá. A ligação, o menino ficava no corredor. Ele mandava as cartas de um preso para outro se comunicando com uma cela a outra. Eu dizia, mas como é que eu vou pastorear? Não tem como, cara. Não dá. É muita responsabilidade. E lá se der mole, irmão, o negócio pega, irmão. Até a morte dá. Entendes tu? E eu dizia, cara, eu não posso. Enfim, veio para minha mão. Quando foi... Essas 3 semanas bateram, a minha campanha de oração terminou. A oficial de justiça, o funcionário veio na cela e gritou assim, John Leno. Aí o rapaz lá o visão da cela gritou assim, é o pastor, chama o pastor aí. Chama o pastor. Eu saí. Falei, fala, varão. Tá te chamando aqui.
Aí o funcionário falou assim, ó, o oficial está aí para falar contigo. Eu falei, tá bom. Aí saí, o oficial de justiça falou assim, 3 semanas. Falou assim, rapaz, você teve uma sentença aqui, cara. Tem uma audiência para você, mas o juiz deu uma sentença sem mesmo ter audiência. Até porque a arma que você estava tem homicídio, tá? Você cometeu algum? Eu falei, não, longe de mim. Isso eu não vou carregar, não. Ando de cabeça erguida, graças a Deus, nunca prejudiquei ninguém a esse ponto. Ele falou assim, mas vai ficar para você, hein? E se ficar, vai dar ruim. Você está ciente? Eu falei, não, estou sabendo agora. O advogado falou? Eu falei, não. Não tem nem contato com o advogado? Minha família deve estar tendo. O teu é defensor público? Eu falei, não, particular. Então tá bom. Tá bom. Semana eu vou ver se eu volto aí para poder te falar o que aconteceu. Falei, legal. Voltei para a cela, meio preocupado, meio aflito. Tinha telefone, mas como o pastor não podia ligar, porque é proibido. Alguns ligam, né? Mas eu quis seguir a regra. Eu falei, se é para começar a mudar, vou mudar aqui dentro. Nunca liguei para a mamãe, nem para ela. E ela ficava aqui, meu Deus, ele não liga, ele não liga, ele não liga, ele não liga. Como é que não liga? E as pessoas, gente, ele não ligou até hoje, não. Eu falei, não vou ligar. Porque eu sei que lá dentro é assim. Pô, pastor, tá cobrando, mas se eu pego o telefone direto para ligar, pô. Assim. Porque pecado é assim, irmão, eles te ajudam, mas quando tu for cobrar, eles jogam na sua cara. Eles fecham contigo, mas quando tu for entrar, eles dizem, mas você também faz. É assim. E eu não fiz contato. Falei, não vou fazer contato, não fiz. E continuei a campanha da oração, tinha parado, falei, vou fazer. Comecei a fazer novamente. Uma semana depois, quando foi dia 12 de agosto, o advogado, o oficial chegou lá. Chegou na cadeia e disse assim, ó, tem uma notícia para você, cara. Boa. Falei, qual é? O juiz está pedindo 7.500. Se sua família pagar, tu sai hoje. Falei, o quê? Falei, então vou morrer aqui. De onde vai tirar 7.500? Tem contato com a tua família? Eu falei, não ligo para a família. Não tem como. Visita? Eu falei, também não tem visita. E quando foi um belo dia, nesse mesmo dia, eu retornei, no outro dia foi o culto. Foi numa quinta-feira, na sexta-feira foi o culto. Depois do culto ia ter o baile deles, que toda sexta tinha um baile, que era o último dia da visita. Então, quando terminava a visita, eles faziam um baile lá. Pensa, mano, irmão, funk, droga, só não tinha mulher. Droga, funk, aquela coisa toda. Então, eles faziam pós-culto. Era liberado. Eu fiz o culto e Deus me deu Lamentações 3:21. Sobre trazer esperança. Traga à memória tudo aquilo que te traz esperança. E eu comecei a ministrar sobre isso. E de repente Deus tomou a minha boca e eu profetizei que naquele dia cadeias estavam caindo. Correntes estavam sendo quebradas. Quando foi no outro dia, alguém perguntou, e aí, o que deu? Eu falei, cara, eu estou para ser sentenciado, vai ter audiência, está meio enrolado, a arma tem morte, eu não tenho nada a ver, mas estava comigo, eu vou ter que assumir essa roupa, porque eu não posso entregar ao dono, eu não posso falar de quem é a arma, senão vai dar ruim para mim, para minha família. Tu vai assumir? Eu falei, se eu não assumir isso, eu vou ter que sumir da minha cidade. E, enfim, tudo se inclinava para mim ficar lá mais uns 8 anos. Quantos anos? 8 anos, irmãos. Eu já estava agoniado. Falei, vai dar ruim para mim, deu ruim. E até porque quem está lá não tem noção de quando vai sair. Vai sair, irmão, não tem ideia. Aflição, consequência dos atos. Consequência das práticas. Eu não estou aqui fortalecendo isso, dando honra para isso. É consequência, irmãos. Eu plantei, eu estou colhendo. Eu colhi. Quando foi no outro dia,
eu falei assim, para o responsável da cela, eu posso fazer um culto hoje, em especial? Porque eu estou sentindo que alguma coisa vai acontecer. Então, antes que aconteça, eu quero dar um culto e ação de graça. Ele falou assim, pastor, é contigo mesmo. Aí chamei os irmãos, falei, vamos fazer um negócio para a gente comer. Pós-culto a gente faz uma comida, alguma coisa. Mas fazer o quê? Faz um pudim. Tinha um rapaz lá que fazia pudim. Pensa. Fizeram um pudim, a comida veio, a brilhosa veio, comemos a comida, depois comemos um pudim, compramos inteirão, compramos refrigerante, aquela coisa, a festa todinha. Enfim, fez o culto. O culto aconteceu, ministrei, preguei, dei lugar, voei. Acabou o culto, os irmãos abraçaram aquela coisa toda, um profetizando para o outro, vai sair, esse ano tu sai, esse mês tu sai, tudo vai dar certo, é porque Copa do Mundo, estava tudo parado, fórum fechou, então nada andava, pensa, irmão. Juiz não ia para fora, oficial não ia em presídio, promotor não mexia, não resolvia nada, nada, tudo travado. Quem entende de justiça sabe o que eu estou falando? Irmão, na Copa do Mundo nada funcionava, estava tudo fechado. Quando foi no jogo do Brasil e Alemanha, que o Brasil tomou de 7-1, não foi? No outro dia, irmãos, no outro dia, eu disse no outro, foi o dia que eu fiz o culto e ação de graça, comemorando por aquilo que ainda é viver. Acabou o culto, fizemos uma comida lá, comemos a quentinha, a brilhosa, depois comemos um pudim de pão, tomamos um refrigerante, aquela coisa toda, dividindo algumas coisas, compartilhamos algumas experiências da vida. O funcionário veio caminhando, era 11 horas da noite. Eu disse que horas? Funcionário não vem essa hora. Daqui a pouco o menino gritou, silêncio! Funcionário no corredor, silêncio na cadeia. Funcionário está entrando. Ele parou na cela e disse assim, quem é John Lennon? Quem é John Lennon? Ele disse, é o pastor. Eu disse, o que foi? Quer ir embora não? Então o alvará chegou, o oficial está lá fora te esperando. Oh, glórias a Deus. Irmãos, agora oficial e 11 horas da noite libertar preso, ela poderia ir para outro dia. Ela tem 72 horas para tirar, ela poderia ir outro dia de manhã. 11 horas da noite eu estava lá. E o oficial me esperando. Vem, meu filho. Vem. Oh, glórias a Deus. Eu saí. Agora, o pior não foi isso. Eu disse que enfrentar isso, acho que foi uma das coisas mais fáceis da minha vida. Pior foi quando eu saí. Foi quando eu ganhei liberdade. Irmãos, quando minha mãe me pega na porta da cadeia, do presídio, que eu saio do presídio, que eu chego na minha rua, tem pessoas me esperando, mas ao mesmo tempo, o olhar é de rejeição. O olhar de desprezo. Isso foi em 2000K? 2000K? Olhar de rejeição. De desprezo. E a pior coisa não é ouvir a verdade, é sentir o desprezo no olhar. Irmãos, isso começou a mexer comigo. Isso começou a me quebrar por dentro. Eu só sabia chorar. Eu só chorava. Passou um dia, 2 dias, 3 dias. Eu disse, eu não posso dar mole. Eu não posso errar, eu não vou errar mais. Eu não vou dar mole, eu não vou errar mais. E eu buscando a Deus, eu disse assim para ela, ó, eu vou clamar, eu vou buscar. Ela disse, é contigo mesmo. Comecei a buscar no monte. Comecei a orar, passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E eu já na rua buscando, clamando, buscando. Eu disse, Deus, me ajuda, eu não posso dar mole, Até que chegou um pastor no meu portão, pastor André Luiz, pastor da presidente da comunidade Ramos da Videira. Esse cara me ajudou demais, eu sou agradeço a Deus até hoje pela vida dele. Ele parou no meu portão e falou assim, John Lennon, como é que você está, meu filho? Eu falei assim, pastor, estou na guerra. Ele, imaginei, quer ir para o monte? Vamos acampar, ficar lá 3 dias? Eu falei, vamos embora. Fui para o monte, irmão, do Horebe, acampei 3 dias. Ele disse assim, ó, Deus falou comigo que é para a gente voltar andando. Eu falei, vamos embora. Voltamos andando de Horebe, Mesquita, até Queimados, caminhando. E ele era esse cara doido. Depois, na outra semana, fizemos 12 horas de joelho no chão, de 6 da manhã até 6 da noite, sem tirar o joelho do chão, buscando, clamando. Eu falei, não, se é para ficar forte, eu tô. Se é para me sustentar, eu tô. Comecei a buscar. Até que 1 mês depois, 2 meses depois, ele falou assim, cara, você quer congregar comigo? Eu falei, quero. Você quer ficar comigo? Eu quero. Então, vamos embora. Eu tenho que passar pelo crivo. 6 meses sentado. Eu falei, tô lá. 1 mês, 2 meses, 3 meses, cultuando, indo pro culto, ajudando, servindo água, sem dar um brado, sem ter oportunidade. Eu falei, meu Deus, tô doidinho para dar um brado, não sei o que e tal, aquela coisa toda. 4 meses, 5 meses, 6 meses, ele me deu oportunidade.
Quando ele me dá a oportunidade, alguns irmãos ficam meio chateados, não aceitam. Não, pastor, tem 6 meses de história para ser honesto. Meu filho, é 6 meses para todo mundo. Embora ele estava preso, saiu, mas ele saiu crente, é 6 meses para todo mundo. O que é para um é para outro, ele vai ficar. Enfim, comecei a pregar, alguns irmãos saíram, eu continuei. Passou 1 ano depois eu buscando, 1 ano depois eu clamando, 1 ano depois eu voltei a pregar. O pastor Wagner, lá em Ricardo de Albuquerque, falou assim: meu filho, me ajuda numa campanha aí de consagração. Eu falei assim: vamos embora, pastor. Toda quarta-feira você vem, prega ou traz um pregador. 7 quarta-feira, irmão, saí de Queimados, parado, desempregado, pagando aluguel. Meu aluguel era R$350 na época, pagava a luz sem R$1. Eu falei: Deus, se o Senhor me chamou, o Senhor vai garantir. E Deus dizendo assim: eu te chamei, te levantei, você vai, não desiste. Eu falei: então tá bom, o Senhor vai garantir. Comecei a buscar Deus, clamar, aquela coisa toda. Primeira semana de consagração, o pastor Wagner me dava uma pequena semente que era passagem. Essa passagem eu ia andando até de Ricardo, até a estação, uns 2 quilômetros caminhando. De lá eu descia da estação até lá para sobrar R$7, R$8 para comprar uma carne. Comprava 2 carré, 4 carré, 2 para de almoço e 2. Comecei a trabalhar com economia. Às vezes ganhava 10. Aí eu comprava hambúrguer, 6 hambúrguer, 2 para almoço, 2 para janta. E 2 para... Era 1 para mim e 1 para ela. Não pode comer mais, é só 2. 1 para cada. Quando deu 6ª semana, eu na prova, meu aluguel venceu. Na 7ª, eu tinha que ir lá. Ele falou: traz um pregador para mim. Quando eu cheguei na igreja, eu falei: pastor, hoje o senhor não precisa me dar nada. Dá só o combustível do pregador. Porque se o senhor der o combustível dele, vai me ajudar. Ele falou: meu filho, pior que hoje eu estou na guerra. Eu estou juntando o dinheiro do aluguel da igreja para poder pagar. Eu falei: pô, pastor, amém. Eu pensando comigo, eu não pensei comigo. Eu falei: pô, também estou na guerra. Meu aluguel venceu ontem. E eu não tenho como pagar o proprietário. E quando eu não pagava, ele ficava rodando o meu portão. Não, para lá e para cá, assim, eu dava agonia. Eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? O Senhor falou que ia me honrar, o Senhor falou que me chamou. Se não der certo, eu vou caçar trabalho. Eu vou dar meu jeito. Sempre fui de guerra, vou vender minha vassoura. Vendi vassoura por muito tempo. Vou vender vassoura, mas minha família não vai ficar na prova. Se for de Deus, o Senhor vai me honrar de alguma forma, vai levantar alguém de fora quando eu estiver no trem. O Senhor vai fazer alguém me abençoar dentro do trem. Quando acabou a consagração, irmãos, eu, na hora de ir embora, falei: pastor, vou caminhar. Sem saber o que ia falar pro rapaz que eu levei para pregar, porque ele tinha ido com o carro, tinha botado combustível. Ele falou assim: meu filho, vem cá. Entra aqui no escritório. Eu falei: fala, pastor. Ele falou: rapaz, eu estou juntando dinheiro aqui para poder pagar aluguel. Eu não tenho como te dar nada, mas aí Deus falou para mim: dá para ele. Joleno, quanto foi? R$400. Dá 50 para ele e fica com 350 para você. Era meu aluguel. Eu disse: como é que é? Comecei, falei: Deus, o Senhor está comigo? Estou, vamos embora. Comecei a buscar, comecei a clamar, comecei a me envolver. Irmão, o tempo foi passando. Quando foi em 2015, o ano vira. Eu pregando aqui, pregando ali. Quando eu começo a pregar, irmãos, aí começa a rejeição de fato. Eu comecei a enfrentar as maiores guerras da vida. Foi quando eu voltei, saí da prisão, tive que assumir a responsabilidade do ministério. Porque ninguém acreditava. Irmãos, ninguém acreditava em mim. Ninguém. Literalmente. Eu me lembro, irmão, que chegava no meu ouvido assim, ó: fulano falou isso. Teve um pastor que falou no microfone. Pô, o cara estava outro dia preso, já está pregando. No microfone deu o meu nome. E aquilo ali, quando as informações chegavam, me arrebentava. Eu me lembro que quando eu acompanhava alguns amigos que são daqui para poder ir para a agenda, o olhar do pastor, para mim, era de desprezo. Tipo assim: eu não te quero aqui. Cara, tu é queimado, cara. Tipo, tá andando com esse cara é queimado. Mas aí eu entendi que, contudo, eu não poderia julgar ninguém, nem reclamar, porque era consequência dos meus. Meu maior desafio foi recuperar a credibilidade. Meu maior desafio foi conquistar a credibilidade da sociedade. Joleno, qual o caminho que tu fez? Nem eu sei. Eu comecei a ser sincero nas palavras. Eu comecei a buscar Deus de fato. Eu comecei a tentar mudar a rota que eu tinha feito do erro para o acerto. Quando eu comecei a alinhar a minha vida na vontade de Deus, vivendo a verdade, trabalhando com a verdade, por mais que iria doer, mas eu disse: eu preciso trabalhar com a verdade. Minha vida começou a ver um desata. Começou a andar. As cadeias começaram a ser quebradas. Um belo dia, eu me lembro até hoje desse dia.
Eu estava numa guerra terrível, numa crise terrível. Ninguém queria andar comigo, irmãos. Ninguém. Pensa, ninguém. Eu ligava para as pessoas, deixa eu ir contigo. Quando eu via no portão, falava assim, pô, cara, me leva qualquer dia contigo. Ninguém. Mas ao mesmo tempo Deus dizia assim, ó, consequência dos teus atos. Você plantou, você colhe. Mas eu disse assim, Deus, mas eu vou vencer. Eu vou superar. Eu vou chegar. E eu comecei a carregar uma frase para mim que era, eu acredito em mim. E não preciso de mais ninguém. Eu não preciso provar para a sociedade, eu tenho que provar para mim. Se eu mudar, Senhor, minha vida vai desatar. Eu comecei a caminhar naquela busca, naquela pegada, orando, buscando. Um dia passou um rapaz no meu portão, eu disse assim, cara, eu preciso de uma ajuda sua. Qual é a ajuda? Eu falei, preciso que você venha aqui em casa. Pega você e fulano, vem aqui em casa tomar um café comigo. Eu preciso só de um abraço, de uma ajuda, de um apoio. Ele disse assim, tá bom, estou vindo aí, amanhã eu vou vir com ele. Vai vir mesmo? Pensa numa alegria, irmãos. Aquela alegria, eu falei, vou receber 2 homens de Deus na minha casa. Ninguém ia na minha casa. E aí, até hoje eu estou esperando ele. Era Deus dizendo assim, tu vai crescer e nem sabe. Estou te preparando para um nível que você não entende. Irmão, passou-se o tempo. E eu e Priscila na guerra, pagando aluguel, dividindo ovo. Uma guerra, né, irmão? Irmão, pensa na guerra, irmãos. Criança pequena. Uma certa feita, alguém da minha família me ligou e falou assim, ó, você está saindo para pregar todo dia, né? Falei, tô. Quero ver quem vai pagar teu aluguel quando o teu aluguel vencer, tá? Irmão, aquilo entrou como uma seta. Falei, meu Jesus, me ajuda. Falei, tá bom. O tempo passa. Eu conheci um pastor. Esse pastor, ele tem uma igreja aqui em Gero Pedreira. Pastor Isaías Moraes. Fui pregar na igreja dele. E ele gostou de mim. Ele falou assim, cara, gostei de você. Meu filho dirige uma igreja. Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá em Marechal Hermes. Vou te apresentar ele. Tu vai pregar lá. Falei assim, meu Deus, na Devec? Falei, Senhor. Mas para mim, eu ainda estou recomeçando. Vai fazer 1 ano que eu estou na rua. Ele foi me apresentou para o filho dele me fez o contato, eu fui pregar na igreja do filho dele. Preguei uma vez, me recebeu como evangelista, preguei uma vez. Preguei 2 vezes. Preguei 3 vezes. Um belo dia o filho dele tinha uma agenda aqui em Queimados. E ele foi cancelado a agenda quando ele já estava chegando aqui. Pensa na prova, irmão. E um amigo meu lá de Araruama me ligou e falou assim, John Leno, pastor Leandro Moraes, filho do pastor Isaías, está em Queimados. Pastor Leandro e a Késia estão em Queimados. Eles estão sem agenda e tal, não conseguem ver nada para ele. Não, eu falei, eu consigo. Aí costurei daqui, costurei dali, consegui uma agenda para ele. Falei, pastor, ele fala, meu filho, está onde? Eu estou em Queimados, numa padaria aqui. Falei, consegui uma agenda para o senhor. Ele, não precisava não. Eu já estou indo embora, deu ruim, não. Eu falei, não, pastor, já consegui, vem. Eu falei, faz o seguinte, vem aqui para minha casa, tomar um café comigo. Não tinha nada. Então tá bom, vai mesmo. Eu falei, vem para cá. Ele chegou lá em casa, tinha um pão de 2 dias lá, doce. O doce já estava duro, aquele creme. E tinha um suco lá, drink, de tangerina. Eu fiz o suco de tangerina para ele. Falei, aí eu naquele momento falei, pastor, eu queria te honrar melhor, até porque quando eu vou lá, o senhor bota banquete para mim, irmão, e ele sabe honrar pregador, irmão. Pensa, pastor Leandro. Tu vai conhecer esse nome ainda, pastor Leandro Moraes e Késia Moraes. Ele sabe honrar, irmãos. Falei, pastor, o que eu tenho é isso. Ele falou assim, não, meu filho, meu pai, eu lembro até hoje, meu pai disse, meu filho, quer saber o gosto do suco? Não, quer conhecer se o suco é bom? Você vai descobrir o gosto. Quando ele bebeu, ele falou, é de tangerina. Eu falei, claro, pastor, não tem como, né? Tangerina. Enfim, naquele dia eu não sabia, eu estava lançando uma semente, sem intenção de ter troca, eu nunca tive esse coração. Ele falou assim, meu filho, como é que estão as suas agendas para as quartas-feiras?
Aí eu falei assim, pastor, livres, tem agenda. Falou, então você vai fazer 2 quartas na minha igreja, Marechal Hermes. Eu falei, 2? Quarta agora é outra. Na quarta agora você vai sozinho porque eu vou tirar férias. Na outra você leva a tua família, vai ficar lá em casa. Eu falei, tá bom. Fui na primeira quarta, preguei, na outra foi eu e minha esposa e as crianças. Chegando lá, eu preguei, ele me deu uma oferta que eu nunca tinha ganhado. Calamacheia. Meu Deus. Me levou para a churrascaria, comemos e tal. Fui para a casa dele. Ele falou assim, eu ouvi muitas coisas ao teu respeito. Me conta a tua história. Eu falei, minha história é essa. Ele falou, eu te ajudo hoje. Ele começou a ligar madrugada para todos os pastores da DEVEC. Irmão, minha agenda de fevereiro fechou todinha. Abriu a DEVEC Rio das Ostras, a DEVEC Bangu, a DEVEC não sei onde, DEVEC sei onde, DEVEC sei onde, DEVEC sei onde. Tá bom, tá pedindo, toma, anota aí, vaso. E o pastor Leandro, gente, não foi só alguém que me indicou, ele me mentoreou. Ele dizia assim, vaso, nessa igreja tu vai com essa roupa. Nessa igreja tu vai assim. Cuidado que você vai falar. Na mesa, cuidado, vigia, não fala muito, fala pouco. Come educadamente. Ele foi me dando um caminho para manter a porta aberta. Ele não é só um amigo, ele é um pai. Se ele estiver me assistindo agora, a minha oração é que Deus abençoe ele todos os dias. Porque eu estou vivendo hoje, irmãos. Esse cara foi o divisor de água na minha vida. Ele acreditou em mim quando Queimados não acreditou. Ele investiu em mim quando Queimados não queria investir. Então você precisa entender que quando os teus não abraçarem, tua cidade não te apoiar, Deus traz de fora. Deus traz lá de Marechal, Deus traz da Penha, Deus diz, eu sou Deus que mudo sentença, destino, situação, história para te abençoar. Ele veio. Ele começou a me ajudar. Irmãos, o pastor Leandro fez muita coisa. Aquele cara foi de Deus na minha vida, como é até hoje. Minha vida muda de nível. Eu começo a viver o início da honra, até que veio 2016. Passou-se 2 anos que eu estava na rua, e eu pregando segunda, quarta e domingo. A DEVEC, segunda, quarta e domingo. Eu fui conhecido como o menino da DEVEC. Entre os pregadores. Esse cara prega na DEVEC todo dia. Esse cara prega na DEVEC todo culto. Quem me acompanha sabe, né, irmão? Rapaz, esse cara vai todos a DEVEC. As coisas foram mudando. Pessoas se aproximando. Casa começou a ficar cheia. Porque Deus faz assim, né, irmão? Conheci pessoas boas, maravilhosas, mesas de príncipe. Eu tenho uma palavra para você, mãe. Não desista. Eu tenho uma palavra para você, pai. Acredite. Porque quem prometeu, ele cumpre. Não, você não entendeu. A promessa de Deus não respeita a sentença. Promessa de Deus não respeita a circunstância, não respeita. Não, promessa de Deus não respeita o julgamento. Promessa de Deus não respeita pré-julgamento. Não respeita fases. Quando tem que acontecer, ela entra e diz, eu estou entrando para fazer. Outra, não julgue ninguém pelo momento e o estado que ele está vivendo, porque Deus pode virar a cabeça. Não. Deus pega assim, sacode ele de cima para ele, eu estou tirando muitas coisas daqui. Vou botar ele em níveis de honra que você nunca imaginou. Eu me lembro até hoje, mamãe sempre dizia, Deus falou comigo, Deus vai te fazer grande nesse estado e fora. Acredita, eu disse, já está fazendo. Passaram-se 2 anos. 3 anos eu pregando aquela coisa toda. Quando foi em 2018, eu tive uma crise familiar. Essa crise veio para arrebentar eu e minha esposa. Irmãos, que crise, irmão, que guerra. Mas que guerra mesmo. Guerra ao ponto de nós acharmos que iríamos separar. Acho que deu ruim para nós, hein? Mas aí a nossa irmã Joyce Marques falando de recomeço, eu entendi, eu falei, peraí, a atitude parte de mim. E eu lembrei-me que quando nós decidimos a lutar um pelo outro, as coisas começaram a mudar a nossa vida. E eu comecei a mudar as minhas atitudes, ela dela.
começamos a caminhar de mãos dadas, subir montes, fizemos muita campanha no Monte do Azeite, né? Orava aquela coisa toda, buscando, até que passou. Quando foi em 2019, em janeiro, o pastor Clésio falou assim para mim, pastor Clésio, John, rapaz, você quer pregar no Vigilhão da Celebrae? Eu falei, claro. Quem não quer? Então, tu vai pregar lá. Que isso, pastor? Quando foi em fevereiro, o cartaz saiu. Eu falei, que isso? Primeiro, eu estava preso em 2000? Em 2000? Em 2019, eu fui o primeiro da minha cidade a pregar, tirando a pastora Helena, no Vigilhão. Você pode dar glória? Você pode dar glória a Deus? Você pode adorar a Deus? Irmãos, preguei no Vigilhão. Preguei o que eu vivi com ela. Se você for lá depois na minha página, você vai ver minha mensagem lá. Eu preguei o que eu vivi com ela. As guerras que eu vivi com ela, eu preguei. Interessante, né? Eu gerei a mensagem no fogo, na guerra, na luta. Irmãos, Deus me abençoou. Estava lá na intercessão comigo, clamando. Saí do Vigilhão, um vídeo meu, não sei quem fez aquilo. Alguém que foi muito de Deus usado, tirou o trechinho. Aprenda a lidar com a ausência de quem te ama. Já viu esse vídeo? Já viu, irmã? Porque nem todo mundo te abandonou. Já viu, irmã? Já viu também? Porque nem todo mundo te abandonou, é teu amigo. Foi Deus que não deixou para jogar na tua cara e te ajudou. Ninguém me ajudou, aguenta. Aquele vídeo rodou. Rodou estados, rodou países. Então a promessa se cumpriu. Eu fiquei conhecido em estados e países. Quando foi agora, eu recebi esse convite para estar aqui. Sendo que a minha vida não muda quando eu prego no Vigilhão. A minha vida muda quando eu ganho um presente de Deus, que é o meu filho mais velho, Alexandro. Foi abandonado pela mãe na porta da nossa casa. Aí minha vida mudou. Que eu tive que aprender a lidar com uma criança e amar que não era minha nem dela. Eu tive que amar como amasse meus filhos, dar para ele o que eu tinha que dar para os meus filhos. Alexandre foi um presente, o maior presente de Deus que eu recebi na minha trajetória. Alexandre é uma criança maravilhosa, mas cheia de conflitos e crises. Por esses dias, minha esposa pegou ele chorando, que a mãe dele faleceu esses dias. E agora, literalmente, ele é nosso filho. E eu perguntava a Deus, por que Deus? Levando para o monte, orando para o monte, Senhor, por que o Senhor permitiu esse menino vir para a minha vida? Deus dizia assim, ó, só entende de abandono quem foi abandonado. E meu maior desafio é fazer o Alexandre se formar. Eu quero fazer dele um pai de família, o obreiro da casa de Deus, e eu vou conseguir. Alexandre chega e eu começo a lidar com os conflitos, com as crises, com as guerras do Alexandre. Alexandre hoje tem 12 anos de idade. Ele chegou lá, ele tinha 7 anos. Uma criança meiga, ao mesmo tempo medrosa, recuada, de poucas falas, mas gosta muito de rir. E você precisa entender a mente dele, porque tu não sabe o que passa. Você nunca sabe quando está em crise, quando está em guerra. A primeira febre do Alexandre teve uma febre que eu preciso ficar desesperado. Fomos pro hospital infantil. Chegando lá, a médica falou, ele não tem nada. Eu falei, como é que ele não tem nada? Voltamos para casa e consultamos uma pessoa que é psicóloga. Falou assim, John Lennon, é febre emocional, ausência de mãe e pai. Eu falei, como é que eu vou preencher esse vazio dele, gente? Para você que acha que a vida está ruim, tua vida está maravilhosa. Para você que acha que não dá certo, Deus tem o poder
de levantar pessoas para investir em você, para acreditar em você. Alexandro chega e eu perguntava para Deus: por quê, Senhor? Qual era o propósito de Deus naquilo? O que Deus queria fazer mediante essa situação? E eu entendi que não era só Alexandro. Porque passados dias, eu comecei a lidar com uma casa de reabilitação. Era uma casa que eu já ajudava, uma casa que eu já frequentava, ajudava indiretamente com mantimentos e tal, aquela coisa toda, dava período ali, segundo o coração de Deus, lá no quilômetro 39. Pastora Mônica, hoje nós temos 4 casas, segundo o coração de Deus, Casa Esther e 2 cantinhos de idosos. Até que um dia, ela falou assim: rapaz, Deus falou comigo que você vai me ajudar. Quando o Alexandro chega, eu entendo que o Alexandro é alguém que eu posso amar mesmo quando não é meu. Eu posso investir mesmo quando não é meu. Eu posso ajudar mesmo quando não tem meu sangue. Então, quando eu chego na casa, segundo o coração de Deus, eu entendo que eles são mais Alexandros. Eles são pessoas que a sociedade não acredita, a família não acredita. Rejeitados. Mulheres que não têm mais crédito, foram abandonadas, traídas, humilhadas, abusadas. Mas que se alguém investir, irmãos, tem futuro. Se alguém investir, muda a vida. Eu entendi que o evangelho não estava só no vigilão. O evangelho não estava só no ministério da itinerância. Para quem acha que o evangelho é só pregar, você está enganado. Para quem acha que o evangelho é só cartaz, você está enganado. Cartaz nós temos para dar e vender. Evangelho é alma. Evangelho é transformação de vida. Evangelho é libertação, quebrança de cadeias. Eu falei, eu vou entrar nisso. Comecei a pastorear a igreja lá dentro. Comecei a fazer culto. Ela falou, tu é o pastor daí, se vira, não me pergunte nada. Tu é o coordenador geral. Virei coordenador da casa, irmãos. Comecei a amar, investir, amar. É todo dia uma guerra, é todo dia uma luta. E eu pergunto a Deus, Senhor, eu estou aqui. Ele disse, claro, você é alguém que ninguém acreditou. Você é alguém que ninguém dava crédito e eu investi em você. Então levanta e seja a voz profética e acredite neles. E esses dias, por esse dia, eu perguntando a Deus, Deus, o que falar? Deus falou assim, tu não precisa falar. Faça como Ezequiel, o que fazer? Tu não precisa fazer. Faça como Ezequiel no vale, no capítulo 37. Eu perguntei a Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Ele disse, tu? Porque ele disse, tu sabe? Porque o concernente a fazer não é com Ezequiel. A função de Ezequiel era só profeta, mas o vale estava cheio de ossos sequíssimos. Meu filho, independente do estado, a tua função é profeta. Então eu vim como profeta para dizer, eu não quero saber do jeito que está, eu vim dizer, vai ter vida, vai ter mudança, vai ter restauração, vai ter restituição. Deus vai fazer um milagre! Quem acredita, levanta a mão para o alto. Guarde isso que eu vou te falar. Eu carrego uma frase na vida e eu digo assim, as pessoas me perguntam, John Lennon, qual o segredo para você vencer? O que você fez? Eu digo assim, o que são as lutas perto de quem decidiu lutar? O que são as batalhas perto de quem decidiu lutar? O que são as guerras perto de quem decidiu lutar? Quem são os pesadelos na vida de quem apostou nos seus sonhos? Gritos nunca foram motivos de se calar. Homens não são formados da noite para o dia. É preciso cair, é preciso perder, é preciso apanhar, é preciso chorar e apostar, lutar e acreditar lá no final, mantendo o coração firme e forte, a alma renascerá. Meninos podem até atuar como homens, mas homens nunca se comportará como meninos. Prazer, vida, guerra, me tornei um homem. Fui forjado no fogo. Sobrevivi no meio da crise. Vivi noites frias, sombrias. Forte é meu apelido. Fraqueza, meu combustível. Meu nome é resistência. Eu venci. Eu estou de pé. Você pode adorar? Você pode adorar? Se coloca de pé.
porque há esperança para a árvore cortada. A Bíblia diz que ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, aleluia, glória a Deus. Eu vim dizer que Deus tem poder de fazer coisas sobrenaturais. No período de 6 anos, Deus mudou minha história. Em 6 anos eu me tornei um pregador do meu município, da minha cidade, do meu bairro, do meu estado. Em 6 anos eu já peguei avião, saí de avião, já preguei no Nordeste, voltei no Nordeste, fui para o Rio Grande do Norte, Natal, voltei também. Em 6 anos Deus tem feito coisas, São Paulo, Minas Gerais. Deus vai me levar além das fronteiras, porque a minha vida, meu ministério, a minha caminhada não está baseada aqui, está pautado no céu. O céu não tem limite. O Deus que nós servimos é o Deus que tem o poder de pegar. Disse o salmista: quem é como o nosso Deus, que do monturo ergue o pequeno, pega o homem do lixo, necessitado, pega a mulher na cocaína, no crack, na maconha, estéril, pega o homem quebrado, falido, pega o marido viciado, desesperado, na crise. Quem é como o nosso Deus, que pega o que ninguém acredita, acredita onde ninguém acreditou. Quem é como o nosso Deus, que investe na terra seca, terra falida, terra quebrada. Não tem como. O Deus que você serve, Ele está além da medicina, Ele está além do psicólogo, Ele está além do advogado. Ele é o Deus que muda a sentença, Ele é o Deus que muda a história, Ele é o Deus que opera quem acredita. Estenda suas mãos em direção à sua casa, porque você vai orar agora por quem ficou lá. Você vai orar pelo seu filho, você vai orar pela sua família, você vai orar pela sua casa. E eu acredito que através dessa oração haverá um desatar de Deus. Porque assim como Deus fez na minha vida, John Lennon, mas meu marido é viciado. E daí? O Deus que eu sirvo liberta viciado. John Lennon, meu filho está rebelde, está fazendo. E daí? O Deus que eu sirvo é o Deus que te faz fazer, sentar no meio dos príncipes. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluia. Tem gente agora, você que me assiste, você que está conectada, você que está conectada agora ao vivo. O Deus que eu sirvo muda a situação. O Deus que eu sirvo liberta. O Deus que eu sirvo transforma. O Deus que eu sirvo levanta. O Deus que eu sirvo ergue. O Deus que eu sirvo faz. O Deus que eu sirvo quebra cadeia, quebra corrente. Eu sou a prova viva. Eu sou o testemunho vivo. Eu sou alguém que era desacreditado. Eu sou um jovem que ninguém acreditava. E Deus acreditou. Deus investiu. Deus, oh, glórias a Calamacheia, Comanance de Colamarachúria. Senhor Deus e meu Pai, ó Deus, aqui está a tua igreja. Ó Deus, que é um encontro de pessoas que vivem milagre. Isso aqui não é outro lugar, é o lugar de pessoas que vivem milagres. Uns estão esperando, outros estão aguardando, alguns estão sem esperança. Mas nós que já estamos vivendo o milagre, temos uma palavra profética. A palavra é: você vai viver, tua casa viverá, teus filhos viverão, a tua família há de viver. O que Deus vai fazer, vai ver. Oh, aleluia, glórias a Deus. Você crê, vai orando. Senhor Deus, abençoa, quebra as cadeias, muda a sentença, faz o milagre, assim como o Senhor fez na casa de Isabel. Senhor, na casa de Isabel, na casa do sacerdote, Senhor, faça na nossa vida, faça na nossa casa. Ó Deus, como igreja nós pedimos, queremos viver o milagre, queremos viver o milagre, desejamos o milagre. Quem não gerava vai gerar, quem não gerava vai gerar, quem estava preso vai ser solto, quem estava amarrado vai ser livre. A palavra é: seja livre, seja livre, seja livre. Canta. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os teus frutos, reviverá. Ao cheiro das águas
Estenda suas mãos. Senhor Deus, como profeta eu libero essa palavra. Tudo que estava amarrado, tudo que aprisionou a família desta mulher, deste homem, tudo que aprisionou os sonhos, Senhor, independente do estado, independente do momento, o Senhor não respeita isso. O Senhor não respeita a circunstância, não. O Senhor não respeita, não, Senhor. Quando o Senhor quer fazer, o Senhor tira da situação, pega a pessoa fracassada, vira patrão, muda o cativeiro, faz vencer. O Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno, Ele é grande. Pega o fracassado, rejeitado e faz príncipe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Quando você lembrar do John Lennon, lembre que o John Lennon é um milagre vivo. Era para minha mãe estar com a certidão de óbito, mas hoje ela me acompanha na internet. Você pode dar glória a Deus? Deus abençoe.